Estamos iniciando o programa Família em Pauta, um programa do Movimento Familiar Cristão de Maceió, na TV Maceió, canal 22 da NET, transmitindo também pela internet, através do portal tvmaceió.tv.br. Nosso programa tem a finalidade de levar aos telespectadores da TV Maceió assuntos direcionados à família, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do Movimento Familiar Cristão. No programa de hoje, vamos conversar com o Padre Manuel Henrique de Melo Santana, assessor eclesiástico do Movimento Familiar Cristão de Maceió. Hoje, vamos conversar sobre a campanha da Fraternidade 2015, com o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade, e o lema Eu Vim para Servir. Para iniciar o programa de hoje, invocamos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor. Por Cristo Senhor nosso, amém, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo a você, telespectador, amigo, pela sua audiência. Nós, como igreja, estamos muito felizes de iniciar o ano falando sobre a campanha da fraternidade. Está conosco aqui hoje o Padre Manuel Henrique, nosso amigo, nosso assessor espiritual do Movimento Familiar Cristão. E a nossa igreja é muito sábia. Todo ano coloca um tema importantíssimo para o mundo. Parece que esse tema veio bem a calhar nessa época conturbada de hoje, nesse mundo tão cheio de interrogações. E eu gostaria de perguntar ao Padre Manuel Henrique, esse tema
Por que o tema tão rico como fraternidade, igreja e sociedade, e no lema Eu Vim para Servir, sempre é colocado na época da Quaresma, Padre Manuel Henrique? Olha, é verdade que alguns contestam, acham que a Quaresma não deveria ser um momento para uma discussão em nível de igreja e sociedade, no nível social. Muitos achariam que isso não deveria estar presente no tempo da Quaresma. Outros acham que simplesmente a Quaresma deve ser um tempo dedicado à oração, ao jejum, ao silêncio. Mas outros, a igreja no Brasil, através dos seus bispos na CNBB, sempre acharam, e eles ainda colocam isso como pensamento deles, que o tempo da Quaresma é tempo também da gente ver o pecado social que existe na sociedade e que é tempo de conversão. Já que a Quaresma é tempo de conversão, nada melhor do que a igreja voltar-se para a sociedade e perceber nela, nas suas relações, o pecado que estraga as relações humanas, que dificulta a vivência, a convivência na violência, na injustiça, na desigualdade. Então, a igreja resolve, e já há muito tempo, colocar no tempo da Quaresma um tema da campanha da fraternidade. Esse ano é a igreja e a sociedade, com o lema tirado do Evangelho de Marcos: Eu vim para servir. É uma frase de Jesus que ele falou, e para colocar esse tema, igreja e sociedade, para a gente encontrar melhor Jesus, que desperta em todos nós uma discussão, um debate. Jesus deve ainda hoje fazer a sociedade conversar entre si, como a gente vai ouvir numa música do Padre Zezinho. Há muito tempo, ele ainda jovem, fez uma música falando de Jesus, o carpinteiro, que ninguém dava importância a ele, porque ele era carpinteiro, filho do carpinteiro, mas de repente ele veio dizendo muita coisa que começou a incomodar a sociedade. E é por isso que a campanha da fraternidade nos faz encontrar Jesus, e com Jesus nós começamos a nos questionar e a questionar a sociedade em que nós vamos ouvir. Vamos ouvir então a música da campanha da fraternidade, colocando a temática do assunto neste ano. Como nós estávamos falando, Padre Zezinho foi aquele que melhor nos falou em termos de música, de cântico religioso. Eu me lembro, foi ele que embalou a nossa juventude. Vamos ouvir essa música em que Padre Zezinho pega uma discussão sobre Jesus. A imagem de Padre Zezinho, ainda novo. Muito barulho.
Jesus é aquele que veio de maneira tão simples, mas veio para dizer que o reino de Deus é para estar no meio do povo. Vamos ouvir a música, as razões desta música que Padre Zezinho tem para falar sobre Jesus. Que não é por falar. E na pequena cidade o comentário se ouvia, onde ele for arranjar tamanha sabedoria. Então este é o motivo de que Padre Zezinho tem para falar sobre Jesus. Hoje a igreja pretende voltar-se novamente para ouvir Jesus, para ler melhor o Evangelho, para compreendê-lo melhor e a colocar em prática. Nós que damos continuidade ao grupo de Jesus na sua igreja, temos a responsabilidade de interpretar e de realizar o seu projeto. É o Jesus carpinteiro daquele tempo e que de repente ele se torna o grande pregador, como nós estamos ouvindo na carpintaria, filho de José, que era também carpinteiro, e ele um dia foi chamado de carpinteiro também. E a sociedade não aceitava assim, porque quem já se viu o Filho de Deus ter origem pobre, vir do meio dos pobres. No entanto, é ele o Filho de Deus, encarnado no meio de nós. É ele que vai levar a humanidade para o caminho da paz, da justiça. É o que a gente pretende fazer nesta campanha da fraternidade. Nós vamos ouvir a continuidade deste assunto sobre a campanha da fraternidade. Padre Manuel Henrique, o senhor colocou muito bem essa parte inicial sobre a campanha. Agora, recebemos uma pergunta aqui de um amigo nosso, telespectador do Movimento Familiar Cristão, que ele está preocupado em saber qual é a inspiração deste ano de 2015. Como essa inspiração surgiu na igreja? É interessante a gente pensar nisso, né? Como surgiu essa inspiração? Né? Quando surge um tema, saiu da cabeça de alguém, saiu da cabeça de algum grupo de igreja do Brasil, e esse tema foi ganhando força até ser escolhido como tema oficial da campanha da igreja no Brasil para o ano de 2015. Esse tema tem tudo a ver, inclusive, com o nosso Papa, o Papa Francisco, pelo fato de ele nos lembrar que a igreja deve voltar a viver os anseios, os sonhos, as inspirações do Concílio do Vaticano II. E me lembro, você se lembra, que quando ele foi convidado para fazer a canonização do Papa João Paulo II, imediatamente ele se lembrou do Papa João XXIII. E ainda perguntaram a ele, ao Papa Francisco, mas tem milagres para fazer de João XXIII algum santo da igreja? E o Papa Francisco responde naturalmente. E vocês acham pouco? O Concílio Vaticano II, que ele iniciou e deu continuidade, passando em seguida para o Papa Paulo VI, e faz 50 anos que este evento se sucedeu na igreja. A imagem do Papa Francisco na cena do lava-pés, quando ele realiza o sonho de uma igreja que veio para lavar os pés dos discípulos. Eu vim para servir. E Jesus dizia isso muito claramente. Eu não vim para ser servido. Quando ele via seus discípulos preocupados com poder, querendo um lugar ao lado de Jesus no reino, e Jesus dizia para eles: lá fora é assim. Lá fora é que os homens disputam o poder, que os homens derrubam um ao outro para assumir um posto mais importante. Entre vocês, quem quiser ser o maior, seja aquele que serve, fraterno,
de maneira solidária. Então a campanha da fraternidade neste ano nos lembra e nos traz de volta a missão da igreja, que é a missão de servir. Interessante, Padre Manuel Henrique, que trazendo essa orientação que o senhor nos dá sobre essa campanha, eu fico às vezes preocupado com a nossa igreja no tempo de hoje, porque no período da quaresma, normalmente, nós iniciamos a campanha da fraternidade, né? E essa continuidade nunca eu vejo depois nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, nos nossos cristãos. Parece que só esse período se preocupa no tema da campanha. Passou esse período, tudo volta ao normal, esquece, vem as intrigas, vem os problemas sem solução muitas vezes, vem a parte só de oração sem ação que transforma e liberta as pessoas. Então eu pergunto ao senhor, nós que somos também do movimento familiar cristão, nós que somos do movimento familiar cristão, Padre Manuel Henrique, nós que estamos no dia a dia trabalhando, preocupados com a família, que é a célula principal da sociedade, nós que estamos vendo os problemas no dia a dia e a nossa igreja também nos acompanha. Eu pergunto ao senhor, a nossa igreja nos tempos de hoje, tão tumultuados como está hoje, com um tema tão bonito como esse, ela não tinha que ir mais ao povo, orientar melhor o cristão que está precisando de uma palavra correta, o norte a seguir, o caminho a seguir, porque, sinceramente, a campanha, o tema é lindo. Nós estamos loucos participando desse tema, querendo viver esse tema de servir. Mas viver em que terra? Em que terreno? Em que pátria? Em que local nós temos condições? Porque onde nós nos viramos hoje em dia, Padre, não encontramos como servir. Só vem servir com toma lá, de cá, ajudando para ser ajudado. Nós temos que dar testemunho aos nossos filhos. Testemunho de quem mais hoje em dia? A nossa igreja precisa, inclusive, nos orientar, porque diz que o Evangelho vem para anunciar e denunciar. Nós temos que saber que caminho nós devemos seguir. A campanha nos orienta a servir. Mas servir sem a quem? Será que só o próximo? É só meu irmão? Ou aquele que eu nem conheço? Aquele que está muito distante de mim? Ou aquele que está ao meu lado? Aquele que está no meu trabalho, na minha caminhada, na minha casa, o meu vizinho? Ou simplesmente teorizar? Passar esses 40 dias, passa a quaresma, campanha bonita, muitas orações, e depois, que caminho nós devemos seguir? Que caminho tem a nossa Santa Madre Igreja a nos orientar? Qual o norte correto no tempo de hoje para o cristão? Diante de tantas dificuldades e tantos problemas que encontramos, estamos perdidos, Padre. O que é que o Senhor nos orienta? Como poderia a igreja nos ajudar mais, mostrando caminhos corretos para nós tomar nossas decisões como cristãos? Olha, Valverde, eu considero que, como nós, a igreja precisa também de tempos fortes, de tempos de chamadas mais intensas. E a quaresma, com o tema da campanha da fraternidade, é um momento desses de intensidade, de chamado, um apelo maior. Esse, para mim, é muito claro. O homem precisa, de vez em quando, de alguém que o alerte, que o chame, que o acorde, que o empurre, que lhe dê novamente motivações para fazer. Agora, o continuar, a continuidade, aí realmente está faltando. E eu espero que o tema da campanha da fraternidade desse ano, quando nos fala da igreja à sociedade, qual é o projeto da igreja que ela tem para a sociedade? Qual é a crítica que ela faz à sociedade para que a sociedade se torne mais humana, mais justa, mais solidária, mais fraterna? Aí realmente começa a tarefa da igreja. Com esse tema, Valverde, eu vejo um imenso campo de trabalho, de ação, de atuação da igreja através da sua hierarquia, através dos seus fiéis, os leigos. Vejo um imenso campo, até porque você falou algumas vezes dos tempos tumultuados do país de hoje, do Brasil de hoje. Realmente eu vejo, se a igreja enxergar o seu campo de ação, o Brasil que nós estamos vivendo, haverá muita coisa para fazer.
Por exemplo, está na vista de todos a necessidade de uma grande reforma política nesse país. É uma proposta do passado, é uma proposta que vem com dificuldade sendo encaminhada. A igreja faz parte de um movimento junto à OAB Nacional e a outros organismos nacionais na tentativa de provocar uma grande reforma política. A gente não pode esquecer isso. É tarefa nossa de igreja discutir, até porque os candidatos ou os que estão nos postos políticos, eles foram escolhidos por nós e fizeram promessas de que iam apontar isso, aquilo. Eu me lembro, antes da Copa, inclusive, quando o povo foi à rua, eles ficaram com medo e até prometeram que iriam cumprir, mas depois se acomodaram, e Alagoas tem uma marca triste nessa história da acomodação, de participação naquilo que não deveria acontecer. Então realmente olhem para o vídeo de sua televisão e vejam as mãos de tanta gente pedindo, clamando, esperando justiça das mãos daqueles que podem legislar em favor do povo. Então a missão da igreja de participar de uma reforma séria da política é a nossa tarefa. Mas, Valverde, eu não estou vendo isso sendo feito. O que está acontecendo é a gente cantando o hino da campanha da fraternidade, a gente rezando missas e mais missas, e falando que vai servir, mas o serviço específico não acontece. Porque o maior serviço é o serviço da política, que pode dar a todo o povo brasileiro melhores condições de vida. O melhor serviço, que é caridade, que é projeto de justiça do reino de Deus, é esse o projeto que a igreja deve entrar com seriedade. Esse país não é pobre, Valverde. Esse país tem muito dinheiro, haja vista para os milhões e milhões de reais, de dólares que estão sendo distribuídos. Vejam nas mãos daqueles que vocês sabem quem são eles. É nas mãos deles que circulam milhões de dólares. Para quê? Para o enriquecimento próprio, para o enriquecimento de grupos que a gente não sabe para que existem, ou até pode saber, Valverde. Esses grupos um dia podem querer tomar conta do país, podem querer impor o seu mando, a sua forma de governo, e nós estamos irresponsavelmente deixando que tudo isso aconteça. Está na hora, é tempo de quaresma, e a campanha da fraternidade nos interpela a fazer a igreja novamente atuar na sociedade. Através de quem? Sou eu o padre? Não sou eu somente não. É você leigo. São vocês leigos. É a comunidade inteira. E tem mais. Não precisa ser católico para assumir essa defesa de uma igreja presente na sociedade, estimulando uma vida melhor, digna, uma vida de justiça. É de toda a comunidade, todos os homens e mulheres de boa vontade. Era assim que a igreja falava a partir do Papa João XXIII, aos homens de boa vontade. A igreja propõe, a igreja pede, a igreja suplica. A igreja diz que veio a servir para que esse mundo seja melhor, Valverde. Eu convivi, padre Manuel Henrique, muito tempo com grupos marginais, quando ajudava a Arquidiocese de Maceió a dirigir a Fazenda da Esperança. Eram pessoas que se dedicavam ao vício das drogas, dependentes químicos. E com eles aprendi muita coisa. Uma vez um deles me disse: seu Valverde, o mundo não tem mais jeito. É por isso que meu pai tem dinheiro, minha família é rica, mas eu me escondo nas drogas. Que eu olho para cima, para baixo, de lado e só vejo coisa errada. Só os maus
têm oportunidade de crescerem. Só os maus enriquecem. Só os maus conseguem vantagens políticas, cargos públicos. Eu estudei tanto, me formei, fiz engenharia e não consigo um emprego. Eu olhando para ele, fiquei na minha reflexão dizendo, você tem suas razões. Mas se nós somos cristãos, nós temos que ter sempre a esperança. Porque o Cristo é nossa referência. O que nós precisamos é deixar de falar tanto, bonito, palavras lindas, pregar lindo evangelho e viver esse evangelho intensamente. Se você que está hoje nas drogas, como diz, já destruiu sua família, acabou seu casamento, olha para trás, de lado e para frente e não vê nada. Mas você já olhou para o seu coração? Já olhou para o Cristo que está em você? Já olhou para o Cristo que está com a mão estendida para você, meu irmão? Pense, olhe para isso. Depende só da sua decisão. Porque mudar o mundo não depende só da religião. Religião não dá força, não dá esperança, nos dá uma alegria de saber que vai melhorar porque eu faço parte desse pequena estrelinha que sacode no mar. Eu faço parte dessa pequena mudança que vai acontecer. E se eu sou um reflexo desse Cristo que eu acredito, um reflexo desse servir que a campanha manda fazer, por que eu não sirvo ao meu país? Por que só sirvo na minha religião? Porque sabemos, meus irmãos, que o preço do feijão, o preço do arroz, da carne, das frutas, hortigranjeiros, não somos nós religiosos que determinamos. São nossos legisladores, os nossos vereadores, deputados, senadores. Eles legislam, criam leis. Mas nós cristãos, quando entramos na política, esquecemos isso. Começamos a fazer pequenos grupos, esses grupos que só pensam em si próprio. Nós estamos vendo daí o resultado do dia a dia. Em que ponto está nosso país? Eu que passei na Revolução passada, sofri tanto na Revolução passada, eu sei o que é um país com revolução, lutando irmãos contra irmãos. Eu tenho muito medo que isso volte a acontecer. Porque do jeito que está a corrupção nesse país, do jeito que está a bandalheira, todo mundo prometendo, a gente viu dia a dia tudo comprado. Aí olho para os nossos países vizinhos, a Bolívia, olho para a Venezuela e digo, meu Deus, onde vamos terminar? Será que nós cristãos não somos uma força? Vamos começar a dizer não? Na hora de televisão, nesses programas fajutos, desligar a televisão. Na hora de participar de campanhas eleitorais, dizer, eu não vendo meu voto. Eu só voto naquele cristão que tem um passado, que tem um presente, que é um bom pai de família, que defende a família, os direitos da família. Esse sim eu vou votar nele. Mesmo que não conheça, mas conheça o seu trabalho. Mas o que é que nós fazemos como cristãos? Nos seguramos em cargos políticos. Não, se fulano ganhar, é meu amigo, eu vou ter aquele meu emprego. Se fulano ganhar, eu vou ter essa vantagem para meus filhos. Aquele cargozinho especial. Gente, isso é corrupção maciça. É terrível um cristão se vender. Que você seja indicado por cargo, por capacidade, concordo com você. Mas por malandragem, para não ir lá, eu conheço muitos meus irmãos em cargos públicos que não vão nem lá, nem para assinar o ponto. E se dizem cristãos e vejo comungando nas igrejas. Então a campanha está aí, a quaresma está aí. Vamos lutar para que esse mundo mude. Tem que mudar por nós. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Família e Pauta para conversarmos ouvindo o Padre Manuel Henrique.
Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos continuando o nosso assunto sobre essa campanha da fraternidade. Eu gostaria de ouvir o Padre Manuel Henrique nesse momento em relação à campanha da fraternidade, desse servir. Qual o grande valor que a mulher tem nessa campanha? Valverde, o tema e a lembrança sua são de muita importância, não só para a igreja, mas também para o mundo de hoje. A igreja acredita que homem e mulher têm igual natureza, dignidade também igual. Não existe homem maior ou menor, nem mulher maior nem menor. Existe sim uma comunhão de pessoas que formam a família e que nesse espírito de união e de comunhão gera a vida que forma a nossa sociedade. Domingo passado a gente teve, no dia 8 de março, uma lembrança. A lembrança é triste, porque se trata de morte de mulheres queimadas vivas dentro de uma fábrica onde mulheres disputavam e desejavam melhores condições de vida. E o resultado, a resposta que os seus patrões lhes deram foi queimarem vivas a todas elas. E aquela data provocou um horror em toda a sociedade, em toda a humanidade e também na igreja. A igreja não pode se calar diante da calamidade com que muitas mulheres ainda são tratadas no seu lar e também na sociedade. O que aconteceu, vocês estão vendo, a tragédia, o incêndio, os escombros depois do incêndio e elas lá dentro mortas naquele momento em que elas reivindicavam seus direitos de trabalhadoras. Ainda hoje a mulher tem até diferença no salário. Há uma diferenciação provocada ainda por essa falta de consciência de gênero, quando se reconhece que a mulher tem a mesma possibilidade, a mesma competência e capacidade que o homem tem. Mas então a igreja tem essa responsabilidade e deve ter lembrado. O Tribunal de Justiça esteve presente junto ao bispo, pedindo a ele que incentivasse, que lembrasse os seus padres, para que na missa do dia 8 de março pudesse fazer uma alusão a esse dia e provocasse neles a responsabilidade da igreja pela situação de igualdade da mulher, que não pode mais ser vista como subalterna, muito menos vítima do poder ou objeto do homem. Isso aconteceu, o Tribunal de Justiça, através da doutora Fátima Pirauá, da esposa de Dr. Washington, que é o presidente do TJ, estiveram lá e pediram ao arcebispo, que acolheu a ideia e passou para os seus padres esse pedido. E nós estamos juntos, porque é justiça, é missão da igreja trabalhar. E eu me lembro agora
de uma música de Padre Zezinho Valverde, em que ele cantava a mulher latino-americana. Ele lembrava a presença brava, vigorosa desta mulher que luta, não se cansa, morre, mas não deixa de ter esperança por um mundo melhor. Vamos ouvir um pouco desta música. Descreve do jeito que bem entender, descreve seu moço. Porém não te esqueças de acrescentar que eu também sei amar, que eu também sei sonhar, que meu nome é mulher. Descreve meus olhos, meu corpo, meu porte, me diz que sou forte, que sou como a flor. Nos teus preconceitos de mil frases feitas, diz que sou perfeita e sou feita de amor. Descreve a beleza da pele morena, me chama de loira, selvagem e serena. Nos teus preconceitos de mil frases feitas, diz que sou perfeita e sou feita de mel. Descreve do jeito que bem entender, descreve seu moço. Porém não te esqueças de acrescentar que eu também sei sonhar, que eu também sei lutar, que meu nome é mulher. Descreve a tristeza. Nós vimos na tela da televisão a imagem de Maria da Penha, uma mulher heroína brasileira que sofreu por esse clima de violência contra a mulher, a violência em casa, a violência na rua, e ela foi a mentora da criação de uma lei, Maria da Penha. Invenção bonita, criação bonita, para ver se ameniza o clima de guerra entre homens e mulheres numa briga de gênero. É verdade que a lei sozinha não resolve se não houver a conversão de lado a lado. E é na campanha da fraternidade que nós colocamos essa música de Padre Zezinho, para que você entenda que isso é um apelo de conversão. É também uma forma de homenagear a todas as mulheres. Essa música de Padre Zezinho, quando nós agora colocamos para você, telespectador, é uma forma de homenagear a todas elas. Mães, mulheres, irmãs, a todas elas, presentes ou não na igreja, e que estão vivas nesse mundo, construindo conosco, os homens, um mundo melhor. Elas trazem o lado materno, amoroso, diferente do lado do homem, que é o lado do pai, o lado daquele que tem uma outra visão do mundo, mas juntos somos chamados a construir de maneira igual, de mãos dadas, o mundo que é de Deus, que é de todos os homens. Padre Mané Henrique, o senhor fala na mulher, e nós sabemos que nós viemos da mulher, todos nós. Na minha família mesmo tenho minha mãe, de outro lado minha neta, com 1 ano de idade. Minha filha, minha esposa, são mulheres que me tornam o jardim da minha vida. Eu, nessa campanha da fraternidade, eu conclamo as mulheres também. Vocês têm um grande papel nesse país. Vocês, por vocês, passam todos os homens, todas as mulheres do mundo. Vocês são as primeiras educadoras. Sejam mães antes de serem profissionais. Porque o mundo com a mulher mãe é um mundo diferente. O mundo com a mulher só profissional é um mundo muito seco. É um mundo sem amor. É um mundo sem vida. Mesmo colocando na escola o dia todo, uma escola integral, mas não dão amor que só uma mãe pode dar. Que você seja uma boa profissional, mas seja primeiramente uma boa mãe. Essa é a sua missão. A missão que Deus lhe deu, de gerar pessoas, gerar seres humanos que são únicos no universo. Nessa campanha, Padre, o senhor fala muito bem do valor da mulher. É muito importante. A nossa igreja, em relação à campanha para a mulher, o que tem feito para valorizar dia a dia essa mulher que serve tanto a nossa igreja?
E digo ao senhor mais ainda como leigo, se não fosse as mulheres, eu não sei onde nossa igreja estaria. Você tem toda a razão. São elas a grande presença numérica em nossas igrejas. As nossas igrejas ainda são feitas de mulheres. São elas que ajudam, que servem, são elas que estão presentes nos movimentos. A grande parte da presença da igreja é feita por elas, e é por causa delas que a igreja tem vivido e trabalhado e se tornando presente no mundo. O Papa Francisco tem lembrado a presença delas, tem até advogado que elas possam participar de maneira mais presente, de maneira mais efetiva no governo da igreja. Ele gostaria de ver também mulheres dirigindo, tomando decisões na igreja, e não uma igreja formada apenas por homens, numa igreja que tem decisões tomadas do lado de lá apenas dos homens, e as mulheres apenas para executarem o que os homens imaginam e determinam. Então o Papa tem realmente pensado nisso. O Papa Francisco tem até pensado mais ainda em propostas maiores das mulheres assumirem algum ministério na igreja, ministério que possa fazê-las mais presentes na igreja. Interessante, Padre Manuel, quando o senhor falou nas mulheres da presença, desde criança eu me lembro como a minha mãe me levava para a igreja, como eu fui cruzado, congregado mariano, depois comunidade de base, sempre com minha mãe ao lado, me ajudando. Então a elas eu devo muito. O mundo deve muito às mulheres. Então nós homens, nessa campanha da fraternidade, também estamos preocupando aqui em Maceió, nós do Movimento Familiar Cristão, né? E levar também muito dessa campanha no encontro quaresmal nosso, né, Padre? Agora que vai ter? O Movimento Familiar Cristão vem fazendo, no tempo da quaresma, a preparação para a Páscoa, um encontro maior, que não é um encontro apenas de uma noite, de uma tarde, mas é um encontro de um sábado inteiro. Vocês estão vendo a programação na tela de sua televisão, uma programação que vai no sábado, dia 21 de março, e termina ao meio-dia do dia 22 de março. Um encontro onde haverá palestras, documentários de filmes, haverá celebrações, haverá momentos penitenciais como a Via Sacra, haverá momentos de celebração como a Eucaristia, que deve terminar o encontro no domingo, e assim nós vamos nos preparar de maneira mais íntima para celebrar em nossas igrejas os atos da Semana Santa. Isso vai ser feito, não é, no lugar aprazível que o Movimento Familiar Cristão tem a oportunidade, que vai ser lá em Rancho Pé de Peão, em Marechal Deodoro, né? Pertence a um casal do Movimento Familiar Cristão e que nos abre as portas para a gente realizar esse encontro. Você que vem participando, Valverde, desses encontros, pode dizer como é que isso acontece, qual é o espírito e qual o resultado que tem efetuado, acontecido depois dos encontros. Esses encontros, Padre, que eu participei já, para mim tem sido uma mudança de rumo, porque nós temos desse mundo atribulado do dia a dia, não é? Esse corre-corre, nessa competição desenfreada, tudo é feito para amanhã, nunca para hoje nem para agora, sempre correndo. Então lá nós paramos, lá nós desligamos o nosso celular, chegamos lá sábado pela manhã, com uma recepção muito boa dos nossos irmãos do movimento, com suas famílias, entramos num clima de oração, num clima de reflexão, com boas palestras, bons testemunhos, boas dinâmicas, celebrações onde de fato recebemos o Espírito Santo. Nesse ambiente de confraternização, ambiente de amizade, de querer começar de novo, de esperança, aí sim, podemos dar aquele pontapé inicial na campanha da fraternidade, na realidade, isso daí começamos. Vamos lá, de fato, para viver aqueles momentos. Eu, no ano passado, tive experiências lindas, inclusive com testemunho dos nossos irmãos participando, comentários, a troca de experiências, o dia a dia, pessoas que disseram,
nunca mais vou deixar de vir a esse encontro. Quer dizer, se um encontro quaresmal desse mudar uma pessoa, padre, já valia a pena. Mas todos que eu encontrei ficaram super satisfeitos. Esse ano nós temos 100 vagas e já está muito parte preenchido. Não sei se vai dar para todo mundo. É pena só ter espaço para 100 pessoas. Mas você que está nos ouvindo aí do movimento, amigos do movimento, ou que queiram participar, mesmo sem ser do movimento, de outros movimentos de igreja, procure a nossa coordenação no www.mfcalagoas.com.br, certo? Procure, ligue para nós, contate conosco, será um prazer receber de qualquer movimento de igreja, mesmo sem ser de movimento, de qualquer paróquia que queira participar, vale a pena. Porque a experiência nesses 2 dias, meus amigos, que nós passamos lá, é enriquecedora. De fato, dá junto aquela energia grande e forte. Parece que o Cristo entra na gente e não quer mais sair. Tem aquela força, aquela vontade de dizer, vou começar a lutar agora por esse mundo. A Quaresma é aquela mudança total. É um começo de tudo. Quero começar tudo de novo. Então, se puder esse encontro nosso, participe. Vai ser muito bom, porque vamos ter 2 padres participando desse encontro, bons conferencistas, bons momentos de reflexão. Vai ter inclusive a via sacra, né, padre? Vai ter uma via sacra conosco lá. Quer dizer, vá, participe, porque nesse momento que nós estamos lá, parece que o mundo começa tudo de novo. Então você sai de lá cheio de energia, revigorado, com vontade de começar a lutar. Sim, aí vamos lutar por um país melhor. Aí vamos aprender como fazer no dia a dia, além de nossas orações, ter ações que possam no dia a dia, pequenas ações, em casa, no vizinho, na comunidade, em paz. Lutando por uma paz maior, numa luta no dia a dia, uma luta sem agressões, uma luta com mudança de comportamento, mudança de atitudes. Eu sou cristão. Eu tenho que ser o espelho desse Cristo que eu amo. Eu tenho que refletir essa imagem e refletir essa luz que vem dele no dia a dia. Aí confio em vocês, se cada um de nós fizermos isso, o mundo vai mudar. Vamos ter um Brasil de fato como nós merecemos, um Brasil para nós brasileiros. Não é, padre Manuel Henrique? Não, realmente, eu não faria melhor do que você, de maneira nenhuma, essa chamada para o encontro de Quaresma do Movimento Familiar Cristão. Nada melhor do que você, né, que vivenciou. Eu já estive 2 vezes nesses encontros na Quaresma. Aí realmente a gente tem a oportunidade ali de se preparar para a Semana Santa. Eu sei que muita gente sai, vai passear, se desliga por conta dos feriados daqueles dias, mas para onde você for, tem uma igreja. Vá lá, participe, seja a igreja do interior, do sítio, não importa. Participe, vivencie aqueles momentos importantes que são os momentos decisivos na vida de Jesus. Ele sempre dizia que estava a caminho de Jerusalém e que lá nesse dia, iriam matá-lo, iriam tirar a vida dele, mas o Pai o ressuscitaria. Então, é bom que nós também participemos desse momento. A Via Sacra, que a gente celebra no sábado à noite, lá em Marechal Deodoro, deve ser vivenciado depois, ao vivo, na liturgia da Semana Santa, que começa com o Domingo de Ramos, depois vem a celebração da Quinta-feira Santa, com a cerimônia do lava-pés, a missa da ceia. Depois, na sexta-feira, não tem missa, há uma solene ação litúrgica da paixão e morte de Jesus. Em alguns lugares tem procissão ou não com a imagem do Senhor. O Papa em Roma não faz procissão com a imagem de Jesus morto. Ele faz uma grande via sacra no espaço do Coliseu Romano, onde ali, há 2000 anos atrás, morreram milhares e milhares de cristãos que acreditaram em Jesus, que deram a sua fé naquele homem e que morreram dando a sua vida, martirizados, assassinados. E ainda hoje são
lembrados, são eles que são a grande lembrança do passado da igreja. Mas ainda hoje acontecem mártires lá na igreja cópita do Egito. Alguns deles foram assassinados e eles, em posição de oração, de entrega a Deus das suas vidas, ajoelhados, eles também participaram desse martírio. Então, nós conclamamos você no Movimento Familiar Cristão, mas você que nos escuta, não perca. Depois da sexta-feira, nós temos um silêncio da sexta-feira e voltamos à igreja na noite do sábado, que é a grande vigília da Páscoa, da ressurreição, para celebrar o momento em que Jesus sai vitorioso da sepultura, para dizer a todos nós que valeu a pena. E que vale a pena lutar por um mundo de amor, vale a pena amar e amar até a morte, se for possível, porque é nesse gesto que a gente se salva e salva também o mundo. Padre Manuel Henrique, o senhor colocou muito bem em relação a essa época, que é uma época tão importante da nossa igreja, né? Então nós que estamos aí em casa, nos ouvindo, famílias, lembre, a Semana Santa, Quaresma, essas datas importantes, não é só simplesmente para sair fim de semana, passear com a família, né? É para rever todo esse passado da nossa igreja e trazer para hoje. E hoje nós podemos mudar em quê? Nós podemos dizer que tudo está ruim, mas o que é que nós fazemos para que as coisas mudem? Eu, como pai de família, você como mãe de família, você como filho, como jovem, do nosso movimento familiar cristão jovem também, o que é que você está fazendo para mudar esse mundo para melhor? Todos são chamados por Jesus. Nós não somos cristãos? Está aí na tela, meus irmãos. Ele chama todos nós, sem discriminações. Nada. Chama todos por igual. Cabe a nós aceitarmos ou não esse convite de Jesus. Então aceite o convite de Jesus nessa Quaresma, nessa Semana Santa, nessa época tão linda da nossa igreja. Não, eu quero mudar a partir de agora. Vou passar a ser mais íntegro, mais fiel aos meus princípios, testemunho da verdade que eu acredito, testemunho desse Cristo que eu chamo de cristão, me chamo de cristão. Se você começar, você pessoa, você começar a querer mudar, pode ficar certo. As coisas mudam em torno de você, na sua família, no seu trabalho, no seu ambiente social, na sua cidade, no nosso Brasil e no mundo. Depende de começar a mudar. É como quem diz, se você tira uma tecla de uma máquina ou a tecla de um computador, você não consegue digitar. Você é essa tecla. Então você cumpre a sua missão. Você faça o seu papel como cristão, porque nós estamos em um mundo que precisamos de testemunho. Fé, oração e testemunho. Sem o testemunho de um cristão, tá aí, você vê no Oriente aí. Quantos dão a vida por serem cristãos? Quantos são decapitados, barbarizados, torturados, mas não renegam, são cristãos? E nós aqui com todo conforto, meus irmãos, barriguinha cheia, carro passear, notebook, tablet, colégio, ar-condicionado, e não temos fé suficiente nem para dizer, eu sou cristão, eu vou ser íntegro, eu não vou participar de nenhuma corrupção, de nada errado. Por quê? Porque eu sou cristão. Eu tenho orgulho de ser cristão, chamado cristão, irmão de Jesus Cristo. Respeito a minha família. Sou casado, então sou bem casado. Se sou solteiro, tenho integridade moral. Se sou cidadão, procuro votar nas pessoas de honrabilidade, as pessoas que têm passado. Então, meus irmãos, nós cristãos precisamos mudar o mundo e contamos com você. Padre Manuel Henrique, estamos de volta com o programa Família. Aliás, estamos chegando ao final do nosso programa Família. O senhor poderia dar suas considerações finais? Eu quero agradecer, ao Movimento Familiar Cristão a oportunidade que me deu nesta programação de poder exprimir meus sentimentos
a minha vivência também. Eu também sou discípulo de Jesus, pretendo ser, sou padre e aumenta a minha responsabilidade. Eu quero agradecer ao movimento e pedir a Deus que sustente o nosso movimento, lhe dê condições até materiais de permanecer presente na mídia, a fim de que o nosso povo tenha a presença da igreja junto, para que a igreja possa falar, conclamar e, sobretudo, mostrar o seu trabalho, o seu testemunho no mundo que precisa tanto de Deus como é o nosso mundo. Agradecemos, chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença dos nossos convidados e a você, telespectador da TV Maceió, pela sua audiência. Esperamos contar sempre com a sua audiência até o próximo programa, se assim o nosso bom Deus permitir.